Irmãos, olá minhas irmãs, é com muita alegria que eu estou aqui saudando a todos com a maravilhosa graça do Senhor para mais um encontro de aprendizado, de ensino da palavra do Senhor. Nós estamos nesse mês de setembro encerrando esse mês de festividade, onde celebramos 184 anos da Escola Dominical, celebramos os 142 anos da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, de portas abertas para receber, edificar vidas. E eu glorifico muito a Deus por esse tempo, um tempo que Ele tem nos instruído, nos capacitado, nos proporcionando novas estratégias para nos mantermos conectados com a maravilhosa graça dele, aprendendo mais dele, tendo uma comunhão direta, uma intimidade maior com ele. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos que têm participado conosco da nossa classe de escola dominical, pelos coordenadores, tanto local, tanto regional, tanto nacional, que nos proporcionaram um mês de muito aprendizado, de muitos esclarecimentos e maior do que tudo isso, comunhão com Deus. Então é um tempo de muita alegria e estamos encerrando esse mês de setembro, louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E para iniciar esse estudo de hoje, a lição de hoje, eu vou declamar o hino 148 do nosso cenário evangélico, que fala sobre a escola dominical. E eu vou lê-lo para vocês em forma de louvor e agradecimento ao Senhor por esse tempo. Dominical é a grande e antiga escola em que estuda o livro do Senhor. A vida aqui se exalta e se agrisola e alcança em Cristo seu real valor. A escola, pois, dominical, irmãos, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendemos de Jesus. De grandes vultos e eras memoráveis, lições sublimes vimos aprender, lições escritas na almas, inapagáveis, que moldam nossas vidas com poder. O mestre insigne está presente, Cristo, que luz e vida a vida plena traz. O seu ensino igual jamais foi visto, tesouros mostra de alegria e paz. Universal, bendita escola é esta, que os seus alunos conta por milhões, na qual o estudo é verdadeira festa que empolga crianças, jovens e anciãos. Maravilhoso Senhor, maravilhoso Pai, Paizinho querido, como é bom estarmos aqui unidos para aprendermos mais de Ti. Obrigado, Senhor, por ter nos instruído, por ter nos capacitado, por ter deixado as Escrituras Sagradas que norteiam a nossa vida, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por todos os professores, obrigado, Senhor, pelos nossos pastores, obrigado por todos os irmãos que amam aprender de Ti, que amam a palavra de Deus, que têm amor às Escrituras Sagradas. Desde já te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos trabalhando a revista Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Nós somos da classe de adultos, né? Nós temos revista para juvenis, temos revista para jovens, temos todo uma material didático para criança, e essa é a revista dos nossos adultos. Então, vamos nos alimentar mais da palavra de Deus. Nós estamos na unidade 2 dessa revista, na lição número 8. A lição número 8 vem falar sobre sabedoria e simplicidade. E o texto está em Provérbios 30, 24 e 28. Então, pegue sua Bíblia, já deixa-se aberta, e é importante você também estar no momento onde nada venha te atrapalhar. Desligue, coloca no silencioso as notificações nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, se você está assistindo pelo seu celular. Desliga a televisão,
desliga toda forma de comunicação para você estar inteiro aprendendo mais do Senhor. Amém? E essa lição de hoje vai falar de um tema usando elementos da natureza, elementos da criação de Deus, que Deus usa com muita sabedoria esses elementos para estar falando ao nosso coração. E essa simplicidade que ele vai usar através de 4 animais que estão descritos do texto bíblico que vai nortear nossa caminhada de hoje. Vamos fazer uma breve introdução sobre essa lição que diz o seguinte: se a palavra sabedoria não é fácil de definir, a importância da sabedoria na tomada de decisões que a vida nos exige é inegável. Lembra na lição número 7 da aula do domingo retrasado, onde nós pedimos a vocês para definir, dar uma diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, e a gente entendeu que sabedoria tem várias formas de interpretações e é inesgotável a fonte de definição. A Bíblia fala que a sabedoria vem do temor do Senhor, está em Provérbios 9 e 10. Além disso, notamos que a sabedoria não é sinônimo de acumular informações ou conhecimento. Por isso, adquirir sabedoria pode estar das diversas formas, até mesmo pela observação atenta a situações que acontecem na natureza. É sobre isso que desejamos refletir nesta lição. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai observar mais como é que esses animais se comportam na natureza. Então, a gente vai falar de formiga, a gente vai falar de lagartixa, a gente vai falar de roedores, arganazes. Em algumas traduções bíblicas define como coelho, mas não, arganazes são ratos, né? São roedores que vivem nas rochas. Depois a gente vai definir mais adiante. E também vamos falar dos gafanhotos. A gente já conhece, tem várias passagens bíblicas que falam dos gafanhotos, que eles andam em bando, eles não têm liderança. Então é isso que nós vamos trabalhar a lição de hoje. Façamos agora a leitura do texto de hoje, do texto bíblico, que está em Provérbios 30, a partir do versículo 24 até o versículo 28. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão prepara sua comida. Os arganazes, povo não poderosos, contudo faz a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Amém? Então essa leitura, esse texto que nós vamos trabalhar e vamos agora contextualizá-lo. A sabedoria é um tema que é muito recorrente na Bíblia, a ponto de se tornar uma categoria didática para a divisão dos livros bíblicos. E a gente tem essa categoria dividida em 5 livros. São eles: Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cântico dos Cânticos. São os livros também chamados livros sapienciais ou livros poéticos. A gente já tem acompanhado isso, né, através das lições anteriores. Eles são assim classificados por trazerem cultura, por trazerem sabedoria ao povo de Israel, construída a partir das suas experiências de vida e de fé. Essa literatura conjuga a sabedoria popular e a sabedoria da corte, ambas impregnadas de experiências cotidianas e espirituais do povo. O livro de Provérbios tem tradicionalmente sua autoria atribuída ao rei Salomão, um dos sábios mais conhecidos da Bíblia. No entanto, reúne relatos de outras pessoas, como Agur e Lamuel. Provérbios 30, 24 a 28, encontra-se no bloco dos provérbios
que podem ser categorizados como provérbios numéricos, que, segundo a Bíblia de Jerusalém, é um estilo de escrita presente nas literaturas sapienciais e proféticas. Até aqui está tudo bem? Então, sobre os provérbios numéricos, nosso texto bíblico é um provérbio numérico. Eles podem ser considerados como uma forma especial de provérbio envolvendo muitos membros em paralelo, de 2 até 10. A intenção é afirmar uma identidade progressiva de coisas que, tomadas em si mesmas, são bem diferentes. O efeito provérbio numérico é estimular a pessoa, despertando sua curiosidade e desafiando a sua atenção. A técnica leva a enumerar, classificar e ordenar conhecimentos, modos de situações, coisas e etc. Tudo isso é importante para sistematizar os conhecimentos, dando-lhes forma orgânica e coerente, e preparar um quadro de referências aberto à simulação de novas experiências, percepções e intuições. Sobre a simplicidade e sabedoria, que é o texto que nós vamos trabalhar esse tema hoje, Jesus, o mestre dos mestres, a sabedoria encarnada, priorizou a simplicidade no seu ministério, quando, sob condição de filho de Deus, tornou-se servo. A gente pode conferir isso em Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Testemunhou a simplicidade como estilo de vida quando escolheu caminhar e conviver entre as pessoas necessitadas, quando afirmou não ter onde reclinar a cabeça. A simplicidade dever ser uma meta para a nossa vida. Jesus nos advertiu sobre isso, ser simples como as pombas. A gente pode ver Mateus 10, 16. Ao apontar animais pequenos da natureza, o autor de Provérbios relaciona sabedoria e simplicidade e nos leva a refletir que a sabedoria pouco tem a ver com a quantidade de diplomas que uma pessoa carrega. Os diplomas são expressões do conhecimento formal adquirido no processo de escolarização. A sabedoria da vida vai para além desses conhecimentos de todas as pessoas que devem almejá-la. Nem todos os doutores e doutoras podem se transformar em pessoas sábias. Isso é verdade. Mas muitas pessoas sem instrução formal podem ser doutoradas em sabedoria e simplicidade. Amém? Dando continuidade agora, vamos nos aprofundando. Vamos falar um pouquinho desses animais, a sabedoria desses animais. Então, a sabedoria está na situação desses animais para levar em conta as suas fragilidades, que são fraqueza, formiga, a vulnerabilidade dos arganazes, a ausência de liderança do gafanhoto, a pequenez e fragilidade das lagartixas, que é o geco. Atuam prudentemente, quer de forma individual, quer de forma coletiva, para sobreviver. Essa é uma das perspectivas da sabedoria, nos oferecer estratégias para uma vida segura e abundante. A gente pode conferir esse Provérbios 2, de 10 a 13. Amém? Irmãos, nesse texto de Provérbios, a gente pode evidenciar a valorização da sabedoria dos animais mais que o conhecimento dos sábios. Não se deve desmerecer a educação formal e a necessidade de buscar conhecimento. Não, isso a gente não pode deixar. A gente não está dizendo aqui que você não pode estudar, que você não pode adquirir diploma. Isso faz parte da sua vida, a sua graduação. É importante a gente aprender e aprender sempre. Mas o que Deus quer falar conosco aqui é a simplicidade de adquirir sabedoria através da fragilidade dos nossos pequenos animais selecionados para esse texto hoje. Como a gente falou, né, estudar é muito bom. É bom aprender,
E a sabedoria adquirida por meio da simplicidade, das relações interpessoais, da observação da natureza, das dificuldades da vida, da leitura bíblica, das experiências com Deus, é fundamental para a nossa vida. E devemos buscá-la em todo o tempo. O que a sabedoria desses pequenos animaizinhos nos ensina? Então vamos começar com o primeiro animalzinho que eu imprimi aqui para vocês, para a nossa aula de hoje. Vamos falar da formiga. A formiga, aprendendo com as formigas. As referências sobre as formigas no livro de Provérbios 6, de versículo de 6 a 7, 30, 25, apontam a sua proatividade, o seu compromisso com a realização das tarefas, mesmo não tendo alguém para mandá-las. Uma vida individual e coletiva saudável requer de nós responsabilidade com as nossas tarefas e persistente para cumpri-las. A procrastinação, isto é, o ato de adiar aquilo que precisa ser feito, traz inúmeros prejuízos. Com as formigas, também aprendemos sobre a importância do planejamento, a não parar de trabalhar em tempo de abundância para que tenhamos como sobreviver em tempos de escassez. Se vocês observarem as formigas, no inverno elas somem, mas quando chega o verão elas começam a trabalhar, guardar nos seus celeiros, o teu alimento em período de escassez. Na organização social das formigas, o trabalho individual e coletivo é uma marca e uma exigência para a sobrevivência do grupo. Elas têm muito a nos ensinar. Amém? Vamos aprender agora com outro animal que nós trouxemos hoje, que é o arganazes, que está citado na Bíblia. Aprendendo com os arganazes. Esses pequenos roedores procuram um lugar seguro para se abrigar, as rochas. Há muito valor em reconhecer a nossa fragilidade e diante dela agir de forma a não colocar a vida em risco. A imprudência ou a prudência e a covardia são formas de reagir ao medo. Muitas vezes a gente, por exemplo, nesse período de pandemia, alguns amigos, alguns irmãos, alguns dos meus familiares já estão saindo à rua, mas eu não digo que seja uma forma de medo, que eu ainda não me encontro segura para sair. Eu prefiro ter prudência, eu prefiro estar orando a Deus, para no momento que eu sentir no meu coração, esse é o momento de eu sair, eu vou sair. Então, é a questão dos arganazes também, né? Enquanto a imprudência desmerece o medo como sinal de alerta quanto algo ou alguém está em risco, a covardia superestima e não pondera sobre as possibilidades de superação do medo. Já a prudência reconhece o perigo, analisa as consequências e age de forma que a vida não seja ameaçada. É dessa forma que hoje eu sei que alguns se encontram prudentes e não se sentir seguro ainda de sair de suas casas diante dessa pandemia. Cristo é a nossa rocha. Nele encontramos proteção e fortaleza em tempos de dificuldades. Então, quando o profeta, o Agur, que escreveu Provérbios, nessa parte fazendo referência aos animais, ele está usando a sabedoria de Deus, está falando no nosso coração, para que sejamos prudentes diante das nossas fragilidades, de que se colocar com Deus, que Cristo é a nossa rocha. Vamos aprender agora um pouquinho mais com os gafanhotos tão citados nos nossos textos bíblicos, como praga. Então, o que esse texto vai falar sobre os gafanhotos? Então, está aqui o gafanhoto, aprendendo com os gafanhotos. Esses animais, mesmo sem liderança, vivem e trabalham em grupo. Uma sociedade que, ao valorizar
A individualidade produz com efeito colateral o individualismo, o egoísmo. Precisa aprender com os gafanhotos sobre o trabalho em conjunto. Então, nós estamos vivendo um tempo em que está havendo muitas divisões, divisões de opinião, e é um tempo de buscarmos mais unidade, mais coletividade. Não, temos que ter cuidado com algumas informações desvirtuadas que causam divisão entre nós. Então é importante que aprendamos com os gafanhotos, né? Nessa lição. Um gafanhoto sozinho, olha o que a lição diz de interessante. Um gafanhoto sozinho é fraco. Nós, irmãos, sozinhos não somos nada, nós precisamos um dos outros. E a gente aprende com os gafanhotos. O fato de não haver uma liderança no grupo não impede que eles trabalhem na mesma direção. Vocês podem ver, os gafanhotos vão todos na mesma direção, sem liderança. Eles só andam em grupo, um protegendo o outro, porque sozinhos eles são muito fracos. Ninguém, irmãos, é autossuficiente. Somos interdependentes e há valor nisso. É preciso abrir mão de construir uma trajetória solitária, de querer se sentir melhor, mais importante que outra pessoa. Devemos caminhar no mesmo propósito, nos ajudando a marchar para um reino que não se caracteriza por poder autoritário, mas pelo serviço poderoso para transformar a realidade integral do ser humano. Amém? Vamos aprender agora com o quarto animal apresentado aqui, que na Bíblia está chamando geco, na verdade é uma lagartixa. Aprendendo com as lagartixas. Apesar de pequena, sua vulnerabilidade não limita sua trajetória. Muitas vezes olhamos para quem somos ou o que temos, e nossas fragilidades ou falta de recursos acabam limitando sonhos e projetos. Então, meus irmãos, muitas vezes a gente se sente pequeno, fragilizado, incapaz. Isso nos enfraquece. Que a gente tem que reconhecer, sim, nossas limitações, mas buscarmos a força, né? Buscarmos a força que vem da palavra do Senhor. Não se trata de pensamento positivo, receitas de autoajuda, mas de um convite a seguir confiando no poder de Deus e na capacidade que Ele nos dá de superar os desafios, como nós temos superado o desafio, é um desafio diário, e a gente vai superando com amor, com esperança, na certeza que tudo isso vai passar, de vencer os nossos obstáculos, principalmente os obstáculos da nossa falta de fé, para chegar em lugares preparados por Deus, que sequer imaginamos que poderíamos alcançar, como está em Jeremias 29:11. Vamos ler, fazer uma leitura de Jeremias 19:11, como está escrito. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Então, essa palavra de Jeremias. E vamos continuar aqui. O mais importante que a sabedoria adquirida nas experiências cotidianas, na superação inteligente dos dilemas e problemas que nos acometem, é a sabedoria divina. Nós devemos buscá-la sempre. Seu valor é inigualável. Está disponível a quem desejar. Tiago nos orienta ao pedi-la. Outro destaque que fazemos a partir do texto é o valor da observação, como fonte de aquisição da sabedoria. Como ele aprendemos sobre o valor da observância da natureza, a criação divina tem muito a nos ensinar. E partindo agora para o encerramento, finalizando, simplicidade e sabedoria são combinações perfeitas para quem desejar viver uma vida abençoada. Precisamos confiar no Senhor, abrir mão de nos apoiarmos no nosso próprio entendimento,
A gente pode conferir isso em Provérbio 3:5 e buscar a direção divina para vivermos a vida com fé e sabedoria. Então, meus irmãos, essa lição nos traz que diante desses pequenos animais, a gente observar ações desses animais para aprendermos mais com eles, como a formiga, como arganazes, como gafanhoto, como a lagartixa. Então, são pequenos animais frágeis que Deus faz uma comparação com a nossa natureza humana. O quanto somos frágeis, quanto temos que buscar sabedoria em Deus, buscar a fortaleza que está no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, buscar a expertise, né? De uma lagartixa que entra por vários caminhos, mas é observadora, tem olhos grandes, observadora, e também pelos gafanhotos, que nós não caminhamos sozinhos. Eu não caminho sozinha se não tiver você comigo. Eu preciso muito, a gente não, nós somos seres humanos, somos seres sociais, precisamos. E nesse tempo, como estamos sentindo falta de um abraço, de um calor humano, olhos nos olhos, mas logo isso vai passar, eu creio. E vamos, partilhe esse estudo de hoje, compartilhe com alguém da sua família, compartilhe com algum amigo seu, né? E nós vamos caminhando, um edificando a vida do outro. E para a leitura da semana, anote aí a leitura que você vai fazer durante a semana. Hoje nós lemos, né, Provérbio 30, dos versículos 24 a 28. Na segunda-feira você vai ler 1 Reis 3, de 3 a 15. Na terça-feira você vai ler Provérbios 2. Na quarta-feira você vai ler Jeremias 29, de 1 a 11. E quinta-feira, Isaías 55. Sexta-feira, Provérbios 3, de 5 a 10. E no sábado você vai ler Provérbios 6, de 6 a 11. E que esses ensinamentos, procure ler mais provérbios, entender o que Deus está falando. A gente vai aprender muito a trabalhar com as nossas economias, a viver uma vida em família, a viver uma vida social. E provérbios tem muito que nos ensinar, principalmente a ter maior comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então, meus irmãos, eu agradeço por esse tempo ao Senhor e vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por ter nos conduzido nessa lição de hoje, por ter nos inspirado, por ter falado aos nossos corações. Eu te agradeço, Pai. Fique conosco e motive, que o Senhor toque nos corações para motivar, ter entusiasmo aos nossos irmãos de aprender mais de Ti, de esmiuçar a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, que nos traz crescimento, amadurecimento e nos leva ao caminho da salvação. Fala conosco, Senhor, que essa palavra seja pronunciada para mais e mais pessoas que não conhecem a Ti de verdade. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, até a próxima semana, que a gente vai continuar com a nossa revista Marcha, Viver com Fé e Sabedoria. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.